Fala, meus amigos! Finalmente estreou o filme F1 e eu corri para o cinema para assistir. E agora, nesse vídeo aqui, eu trago as minhas opiniões, um pouco do filme, obviamente que sem spoilers, tá? Um filme muito bacana de assistir, já adianto isso para vocês. E é um filme de ficção hollywoodiana, tá? Então tem ali o enredo da Fórmula 1 e tem todo um contexto, história do personagem Sonny Hayes, vivido pelo Brad Pitt, por trás ali, inclusive numa época ali fantástica da Fórmula 1. Isso tudo e muito mais a partir de agora. Assisti o filme ontem de noite, agora de manhã estou aproveitando para gravar esse vídeo para vocês, para subir no canal hoje ainda, mais tarde, para vocês terem aí um pouco do meu review, da minha visão aí de fã sobre o filme. Inclusive fui com essa camisa aqui da McLaren, né, em homenagem ao Senna. Então não deixe de dar o like, ativar o sininho de notificações, se inscrever aqui no canal. A ajuda de vocês é muito importante. Bom, dito isso, meus amigos, vamos para a vinheta e vamos destrinchar aí esse filme de quase 3 horas de duração, mas assim, 3 horas que, assim, sinceramente, você nem sente que passaram, beleza? Então bora pro vídeo. O filme vale a pena? A primeira pergunta que todo cara que vai no cinema ver um filme por indicação de alguém é: o filme vale a pena? E sim, meus amigos, o filme F1 vale muito a pena. O roteiro tá bem escrito, o filme tá bem produzido, tem algumas ceninhas ou outras bem arrastadas assim, mas são quase 3 horas de filme, meus amigos. E assim, na hora que é ação na pista, é o creme de la creme do filme. Sensacional. As mudanças de câmera, os ângulos, né, a visão do piloto, a visão da pista, as câmeras colocadas em cada parte dos carros, a disputa desse carrinho aqui da Apex GP fictícia com os carros na pista da Fórmula 1, disputando posições com Alpine, com a Haas, né? Inclusive tem aquela cena no trailer da equipe fictícia dando uma zombada na cara do Gutensteiner, que o Gutensteiner tá lá pé da vida, acontece no contexto também, isso chega no filme. Ao longo da história, você vai pensando coisas que eles pegaram de diferentes temporadas da Fórmula 1, coisas boas e coisas ruins, mas eu vou me aprofundar nisso no restante do vídeo. Mas a primeira pergunta é: se vale a pena? Vale a pena você ir no cinema, pagar o ingresso e assistir o F1, o filme, porque é um baita de entretenimento. O filme está muito bem produzido. Quer uma dica? Se você assistiu e curtiu Top Gun Maverick, que rolou nos cinemas há 1 ano ou 2 no máximo atrás, pode ir com a mesma expectativa, porque assim, até o jogo de câmeras, como eu falei, o jogo de câmeras dentro do carro, com o Brad Pitt e tal, é a mesma coisa com o Tom Cruise naquele filme. Então, é uma expectativa excelente, você não vai se arrepender. Corre pro cinema e assista F1 filme, porque tá sensacional. Você não percebe o que é CGI, o que é real. Tá muito bem feito o filme, é impressionante a qualidade com que ele foi montado, produzido e executado. Então, assim, tá de parabéns. A qualidade é incontestável. Lembrando que é uma visão minha de leigo, tá? Eu vou pro cinema, assisto vários filmes, mas não sou aquele cara antenado, ligado na técnica, naquilo outro, não. Eu fui lá, assisti a história, o contexto em que se passa a história do filme, sabendo que era uma história fictícia, mas dentro da história fictícia, com a Fórmula 1 como plano de fundo ali, como base de toda a história, que dá o suporte para toda a história do filme, meus amigos, eles fizeram isso muito bem, tá? Então, podem ir tranquilos, porque sim, vale a pena e vale muito o ingresso. Homenagem ao Ayrton Senna no filme. Temos muitas referências ao Ayrton Senna no filme. Inclusive, o filme já começa com esse pé na porta de falar do Ayrton Senna logo de cara, tá? Inclusive envolvendo o Sonny Hayes, que é o personagem fictício aí do Brad Pitt, misturando ali um pouco de realidade, né, da Fórmula 1 da época do Senna com a ficção para introduzir o personagem Sonny Hayes. Ao longo do filme, você tem também uns easter eggzinhos que você vai pescando. Eu cronometrei mais ou menos, até ali um pouco depois da metade do filme, você tem coisas, referências ao Ayrton Senna aparecendo no filme, que eu achei muito legal. Lembrando que todas essas
referências ao Senna foram autorizadas pela família, né? E foram feitas, na minha opinião, de muito bom gosto, né? De muito bom tom, de maneira muito respeitosa com o nosso ídolo nacional. Então vale muito a pena você ir assistindo o filme e prestando atenção, se ligando nesses easter eggs, nessas referências que o filme vai te entregando do Ayrton Senna. Então sim, vale muito a pena. Inclusive, como eu já falei, o primeiro take do filme é sobre o Ayrton Senna, tá? O filme começa com Ayrton Senna. Já dei até um spoiler aqui, mas não tem como não falar, mas a primeira cena já é do Ayrton Senna. Não esperem um ator aparecendo como Ayrton Senna, como na série Senna apareceu. Não é nada disso. É uma coisa bem mais tranquila e com foco no personagem do filme, que é o Sonny Reyes. Uma outra situação, fazendo aqui meus cálculos de Oswald de Souza, né, que pelas referências ali do Senna, né, e do personagem, né, que diz no filme que correu com o Senna na pista, disputou corridas com o Senna na pista, com Prost, com Mansell, a gente começa a fazer cálculos matemáticos, né? E eu fui me pegando nessa de calcular. Então, o Sonny Reyes, para disputar corridas com Senna, Prost e Mansell, nós estamos falando aí de temporadas anteriores a 92. Anteriores não, estamos falando ali de temporadas de 92, mais ou menos, no máximo, porque quando estiveram ali esses três na pista, até 92. Então, a gente começa a fazer o cálculo. Então, no máximo ali, o Sonny Reyes teria que ter 18 anos para ele chegar na Fórmula 1, né? A Fórmula 1 começou as gravações em 2023, que foi a temporada que a gente começou a ver, né, essas coisas, e conclusão em 2024 para lançamento esse ano. Então a gente começa a fazer os cálculos e ver que o Sonny Reyes volta para a Fórmula 1 na história do filme já com os seus beirando 50 aninhos, tá? Então é uma coisa assim muito fora da curva dentro da Fórmula 1, um piloto de quase seus 50 anos. A gente tem o Lewis Hamilton com 40, o Fernando Alonso, se não me engano, tem 42 agora, mas é ali uma coisinha que a gente se pega, né, nos detalhes. A gente que é aficionado, a gente se pega nos detalhes. Essas micro-introduções do Senna na história, a gente vai pescando, né, que ele entrou na Fórmula 1 e começou a disputar a temporada de X ano com 18 anos, para chegar agora no filme, ele ter ali seus 49 para 50, tá? Lembrando que na época do Senna, o Senna quando foi campeão em 88, ele já tinha 28 anos. Então, naquela época, para encaixar o Sonny Reyes na história, eu acho que eles fizeram essa encaixada, mas assim, nada absurdo, nada fora do normal. Eu achei assim super bem encaixado e mostra o Sonny Reyes com a idade que ele tem. É um piloto, entre aspas, aposentado, né? Disputa várias corridas, corre de tudo, e vocês vão ver isso no filme. Inclusive, referências às 24 horas de Daytona, né, do IMSA, com os carros, né, atuais do IMSA disputando. Achei bem legal isso. Então, foi esse mais ou menos o cálculo que eu fiz baseado nas homenagens que o filme entregou, as referências que o filme entregou sobre o Ayrton Senna. Plot twist. Você acha que vai acontecer uma situação X no momento X do filme, que é o final, óbvio, e ele dá uma reviravolta e te entrega outra situação. Uma outra situação que também é muito legal e é muito agradável, tá? Lembrando que o principal foco desse filme é fazer a Apex GP funcionar como equipe, porque estava todo mundo desunido, uma coisa bem complicada. E depois que o Sonny Reyes entra na equipe, que as coisas começam a melhorar. E isso se reflete na pista, que gera esse momento aí de dificuldades para a equipe ao longo do filme, né? Na história toda aí. Mas é um plot twist bem bacana e eu acho que vocês vão curtir o final do filme com toda certeza. F1 real versus a ficção. Meus amigos, eles deram, na minha opinião, um verdadeiro show de adaptações. Tem situações pra gente que é conhecedor no filme, que a gente sabe aonde foi, que ano foi, qual a corrida, a data. O Diniz provavelmente sabe muito mais detalhes do que eu, mas
tem coisas ali que o filme mostra para encaixar o personagem Sonny Hayes no filme, né, e na história da Fórmula 1, que a gente sabe que não foi com o Sonny Hayes, foi com outro piloto, que esse piloto está vivo, que está tudo caminhando bem e que ali foi uma alteração para colocar o Sonny Hayes. Mas a gente sabe que aquilo ali aconteceu na Fórmula 1. Mas tem coisas que a gente sabe que não aconteceu, que foi uma adaptação para o filme. E, na minha opinião, foi muito bem feito. Você não sente em nada, mesmo a gente tendo visto as gravações ao longo dos GPs aí em 2023, 2024, né, ao longo desses anos. Nós vimos as gravações, a equipe trabalhando no grid de largada, inclusive, filmando, fazendo cenas, o Brad Pitt aparecendo para a plateia lá, aparecendo no cercadinho com os pilotos, enfim... Nós vimos tudo isso, a gente sabe que não é real, mas o filme te entrega uma qualidade de imersão na história, sabe? Que você acredita, sinceramente você acredita. Então, meus amigos, o encaixe da F1 real com a F1 fictícia do filme, né, da história do filme, né, do caso roteiro, toda a adaptação, tá muito bem feito, na minha opinião. Tem esse cara novo, ele é velho e é um merda, mas até que é rápido. Se tivessem que fazer uma crítica construtiva um pro outro, qual seria? Pra deixar de ser babaca. Foi bem construtivo. Uau! Para concluir o vídeo, meus amigos, eu ressalto a trilha sonora, que inclusive já tem a playlist no Spotify. Inclusive ontem, antes de ir para a sessão do filme, eu já estava ouvindo para hypar mesmo. E tem um ponto negativo do filme, nem tão negativo assim, mas como eu já falei no começo do vídeo, algumas cenas um pouco arrastadas demais. E isso num filme de quase 3 horas te deixa um pouco cansado, né? Mas de resto, o filme é pra família, não tem lacração, é um filme maneiro de ação, as cenas de ação são sensacionais de tirar o fôlego, os takes, as visões 360 que mostram o olhar do piloto dentro do cockpit, como para fora, né? Mostrando as pistas, as ultrapassagens, né? As fritadas de pneu dos pilotos, as batidas, enfim. Coisas muito legais nesse filme pra gente ressaltar. Então é um filme para você assistir com a família. Tem ação, tem romance, tem reviravolta, tem de tudo um pouco. Tem redenção, tem cenas de tirar o fôlego, como eu já falei aqui. Então, assim, o que não falta é coisa legal pra gente ressaltar nesse filme da Fórmula 1 e com certeza vale o ingresso. Outra coisa legal do filme, pra gente concluir aqui, é que é legal ver as cenas que nós vimos ao longo do fim de semana, né, de corridas da Fórmula 1. Nós vimos essas cenas sendo gravadas pela equipe e a gente vendo essas cenas como elas se encaixaram em cada momento do filme. Isso também foi uma coisa muito legal. Algumas que nós vimos não foram aproveitadas na edição final do filme, né? Nós vimos sendo gravadas aí nas edições de Fórmula 1 do ano passado e retrasado, mas tiveram várias outras que foram aproveitadas pela equipe, muitas outras aproveitadas pela equipe de filmagem e que valeram muito a pena porque ficaram excelentes. Você viu eles ali, né, trabalhando sem atrapalhar muito o andamento do fim de semana, as corridas, enfim. Mas valeu muito a pena, meus amigos. E outra coisa, o filme não tem só referências ao Senna, não, tá? O filme traz referências a vários momentos da Fórmula 1, tá? Então, conforme você vai vendo o filme, conforme o filme vai andando, você que é viciado que nem eu, você vai acompanhando e vai vendo, vai voltando na sua memória os momentos em que determinadas ações que o filme replica aconteceram na vida real. Então isso é muito legal, cara. Isso o filme fez com maestria. Várias referências, como eu falei, referências boas e referências ruins, tá? Inclusive traz referências até sobre a decisão do título de 2021, aquela decisão polêmica do título de 2021. Então tem referência disso no filme. Mas aí você vai lá e acompanha, porque o filme tá muito legal. Não vou me alongar mais, porque senão eu vou acabar dando spoiler. Eu nem sei se eu dei tanto spoiler assim aqui no vídeo, eu espero que não. E se eu dei, por favor, não briguem comigo, é uma visão de fã, tá bom? Eu vou ficando por aqui.
agradecendo a todos vocês de coração pelo engajamento, pelos views aqui no canal. Sem vocês o canal não vai para frente. Então, não deixe de fortalecer a gente, de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever aqui no canal Diego Fortes, porque a ajuda de vocês é muito importante e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Hoje somos mais de 1.100 amigos inscritos aqui e a gente só depende de vocês para que a gente possa fazer essa família crescer cada vez mais e a gente chegar na monetização. Se quiser se tornar apoiador aqui do canal, tem o QR Code com a chave Pix, R$2 ou R$5 você financia o meu trabalho aqui no canal, beleza? Então é isso, meus amigos, a resenha do filme F1 tá feita, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Então, corra pro cinema e assista F1 filme, porque tá bom demais. Tá certo, meus amigos? Até a próxima. Valeu!